Cristo, Senhor. Sinta o tremor dos povos, ouça as vozes a cantar. Quando o perdido encontra Jesus Cristo, Salvador. E eu vejo Deus está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando, e os céus então se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração e deixa a música por toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Sinta o tremor das trevas, com os santos a louvar, e as nações em um só coro, toda a terra restaurará. Eu vejo Deus está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando, e os céus então se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Os céus se abrirão. Abra o coração e deixa a música por toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Faz-nos dançar ao Rei da Glória. Faz-nos dançar ao Rei da Glória, e os céus então se abrirão. Pois Jesus está aqui.
Nossas vidas não são mais as mesmas. Nossa casa não é mais a mesma. Mas quando tu entra, tudo transforma. Nada sou sem teu amor. Vem me encontrar aqui. Tua palavra fala que onde dois ou mais estão reunidos em Teu nome, ali Tu estás. Então nós cremos nisso, nós temos convicção e certeza que o Senhor está aqui nesse lugar, que o Senhor está onde meu irmão estiver, qualquer lugar que estejamos falando sobre o Senhor está. E por isso Te adoramos, por isso Te louvamos, porque Tu és onipresente na nossa vida.
Tu estás conosco e sabe de tudo que passamos, Senhor. Toda a criação prostra-se aos teus pés, terra e céu se curvam na presença do Cordeiro de Deus. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Toda a criação prostra-se aos teus pés, terra e céu se curvam na presença do Cordeiro de Deus. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Só tu és, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Que exalte o Senhor, vamos cantar dia e noite com minha vida. Dia e noite com minha vida irei te adorar. Dia e noite com minha vida irei te adorar. Dia e noite com minha vida irei te adorar. Dia e noite com minha vida irei te adorar. Dia e noite com minha vida irei.
Boa noite, meus queridos. Depois desse louvor intenso e maravilhoso, é um privilégio para nós estar entrando ali na sua casa. Para nós é importante saber que você é amado por Deus e nós estamos aqui para trazer essa presença. Não interessa se você está na sua casa, no seu carro, no tablet, no seu quarto, onde você estiver, separe esse momento para receber o que Deus tem. Esse vídeo que nós acabamos de ver fala sobre o novo de Deus, e eu queria trazer uma palavra inspiradora que vai mudar a sua vida essa noite, falando do novo de Deus. E por isso eu queria começar lendo a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia ali perto, se você tem um tablet, um celular, qualquer coisa, abre em Mateus 16. Mateus 16, versículo 2, diz assim: E respondeu Jesus: Vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e nublado, logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Queridos, eu queria falar sobre esse versículo. Aqui Jesus está falando que muitas vezes nós conseguimos perceber as coisas visíveis. Nós vemos a cor do céu, nós percebemos as cores, se está nublado, se está vermelho, e isso nos ajuda a identificar se vai chover ou não vai chover. E nós somos assim, nós olhamos o céu, olhamos as nuvens, olhamos para as coisas e percebemos naquilo que é visível o que está acontecendo. Mas Jesus aqui nos conclama a pensar além, a ir além. Porque ele é muito claro, ele diz, vocês percebem os sinais no céu, aquilo que é visível, mas não conseguem perceber os sinais dos tempos. É como se a gente fosse guiado exclusivamente pelo visível, e não por aquilo que Deus está fazendo. E quantas vezes nós somos assim? O ser humano é assim, nós nos guiamos pelo visível. Eu lembro muito tempo atrás, na minha incapacidade de discernir os tempos, sendo guiado só pelo visível. Minha filha Letícia era muito pequena e nós estávamos no supermercado, andando no supermercado. Ela era pequenininha, bebê ainda pequeno, e ela estava sentada naqueles carrinhos que vem com um lugarzinho para criança, para o bebê, cheia de cintos e tudo, e nós andando pelo supermercado. E eu passei pelo supermercado do lado de uma moça que estava permitindo que as pessoas experimentassem um determinado tipo de queijo. Sabe, era um queijo forte ali, eu senti o cheiro de queijo. Aí eu peguei aquele pedacinho de queijo, experimentei, e disse, um queijo bom. E poucos segundos depois eu vi que minha filha olhou que eu estava comendo, e eu, sem perceber o tempo, na minha incapacidade de discernir os tempos, de perceber que era uma criança pequena, peguei esse pedaço de queijo e dei um pedaço de queijo. Acho que era o queijo gorgonzola, se não me lembro, forte para uma criança, não tinha nem um ano, eu acho. Essa criança comeu o queijo, deu assim, 3 segundos, vomitou tudo no carrinho e não deu tempo de tirar cinto, tirar nada, assim, no meio do supermercado. Ela estava assim, lambuzada, porque vomitou em cima. Aquilo é meio como que uma cumbuca, porque elas ficam sentadas assim, e até eu tirar cinto, tirar tudo, eu tive que achar uma roupa no supermercado para poder levar no banheiro e trocar essa criança. Passei, comprei, claro, óbvio que eu recebi tudo quanto é tipo de reclamação e advertência da minha esposa. Como tu fez isso? Pela minha incapacidade de discernir os tempos. E muitas vezes nós não conseguimos discernir os tempos. Nós, como seres humanos, temos essas limitações. Muitas vezes nós ficamos pensando, será que é o momento de fazer isso ou não é? E nós não percebemos. Às vezes nós falamos coisas que não devíamos falar no momento errado. Às vezes nós fazemos coisas que não devíamos ter feito porque não era o tempo adequado para isso. Quantas vezes a gente vê na vida dos nossos amigos pessoas que começaram a namorar quando ainda não era o tempo. Pessoas que decidiram gastar numa viagem quando ainda não era o tempo para isso. Isso acontece porque nós somos guiados pela vista. E hoje nós estamos vivendo um tempo completamente diferente de tudo que nós já vivemos. Essa pandemia, esse Covid mudou tudo. E a gente precisa discernir os tempos que a gente está vivendo. A gente não se dá conta muitas vezes das coisas.
a gente teve que aprender a fazer algumas coisas. Por isso que Jesus falou, vocês discernem o que é visível, vocês olham para o céu e se guiam pelo que vem, mas existem outras coisas. Nós temos tido nesse período que aprender a fazer coisas que nós nunca fizemos. Todos nós temos aprendido a trabalhar com câmeras, porque somos obrigados a nos relacionar através do vídeo. Então as crianças pequenas estão tendo aula via vídeo, através do Zoom, através do Google Meet, de diversas ferramentas, coisa que nunca fizeram as crianças pequenas. Professores estão tendo que aprender a usar o YouTube, Facebook, a fazer lives. Olhem como os tempos mudaram. E a gente não percebe que novos tempos exigem novos comportamentos. Toda vez que eu quero receber alguma coisa de Deus, toda vez que Deus tem um tempo novo para a minha vida, eu preciso entender que meu comportamento tem que mudar. E eu me lembro da palavra em Eclesiastes 3 que diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Tempo de viver e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. E a minha pergunta para você essa noite: que tempo você está vivendo? Você está discernindo esse novo tempo que Deus tem para nós? E se a gente começa a pensar no início de 2020, janeiro de 2020, eu lembro ainda uma palavra que eu trouxe para a igreja, dizendo que Deus ia fazer coisas que nós nunca vimos nesse ano. Só que a gente nem tinha noção da pandemia. A gente não tinha noção de absolutamente nada do que ia acontecer. Mas parece que Deus já nos avisava, na primeira pregação desse ano: eis que faço coisas novas. Deus estava dizendo: olha, vai ter uma coisa completamente nova. E nós achamos que a novidade viria de acordo aos nossos planos. Nós planejamos em janeiro: não, eu vou fazer isso aqui no primeiro semestre, no segundo semestre eu vou fazer isso. A gente planejou, mas nada disso se concretizou, porque Deus tinha os seus planos. Na nossa incapacidade de discernir aquilo que é espiritual, aquilo que vem de Deus. Mas eu quero trazer para você uma palavra do Senhor muito clara, que há uma coisa nova vindo, que aquilo que Deus planejou no início do ano vai se concretizar, talvez não da maneira que a gente imaginava, mas Deus vai fazer algo novo. Deus está fazendo nesse período algo novo. E talvez você se pergunte: mas como eu ia casar? Eu não consegui casar por causa da pandemia. O novo que Deus tinha para mim era o casamento, e eu não consegui realizar o meu casamento porque a pandemia veio. Ou talvez você pensasse: não, o novo que eu imaginei que viria de Deus era um novo emprego, e ao contrário, eu perdi até o emprego que eu tinha. Talvez você esteja dizendo: o novo que Deus tinha para mim era achar a pessoa que vai andar comigo a vida toda, achar o meu amado, a minha amada. E de repente nós fomos cerceados da possibilidade de estar na igreja. E você faz 6, 7 meses que não conhece ninguém novo. E talvez está desesperado em casa: como eu vou achar o amor da minha vida se não saio de casa? Mas eu quero dizer que há esperança para você. Há esperança através do Zoom, através do Google Meet, não importa, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, meu querido. Não podem ser frustrados. E eu queria que você entendesse como em Eclesiastes falava: há tempo de semear e há tempo de colher. E eu queria falar um pouco da semeadura hoje. Quando a gente tem uma semente, na verdade a gente não tem nada na mão. É apenas uma semente, mas eu não tenho uma árvore. E eu posso dizer que nenhum agricultor plantou jamais uma árvore. O que o agricultor planta é uma semente. Na era da internet nós queremos plantar árvores, que as coisas sejam muito rápidas. Mas ninguém planta árvores, a gente planta sementes. E a semente é aquela coisa minúscula, cheia de potencial. Cheia do poder de Deus para mudar a nossa vida.
A gente pega essa semente e abre um buraco na terra, joga essa semente na terra e a cobre com terra. A gente enterra a semente. A gente coloca talvez 7 palmos embaixo da terra, a gente coloca ela no fundo. E eu fico imaginando qual a diferença entre a semeadura e um enterro. Porque no enterro eu faço a mesma coisa. O que é um enterro? Eu abro um buraco na terra e coloco alguma coisa dentro dela e cubro tudo isso com terra. Eu estou enterrando alguma coisa. Nos 2 casos a situação é a mesma. Eu coloco a semente ou eu coloco um corpo. Nos 2 casos eu abro um buraco e eu cubro com terra. Nos 2 casos tudo é igual. A diferença não está no fato que está ocorrendo, nas coisas que estão ocorrendo. Talvez você diga, eu ia entrar na faculdade, eu ia entrar na URGS, e a URGS nem começou a aula no primeiro semestre, e eu não consegui. E você diga, não, meu sonho foi enterrado. Talvez você queria começar um negócio, você alugou um espaço para abrir seu restaurante, para criar um negócio, você fez alguma coisa, e hoje parece que esse sonho foi colocado dentro da terra, e coberto com terra, e você não vê esperança. Mas olhem só, nós precisamos discernir o tempo que estamos vivendo. Isso é o maravilhoso de Deus, porque a diferença entre um enterro e uma semeadura está naquilo que a semente faz. A semente fica vários dias, um bom tempo parada debaixo da terra, sugando tudo que tem de alimento na terra. Ela diz, bom, a circunstância me cobriram, está pesado, está escuro, não vejo saída. Mas o que eu vou fazer é me alimentar do que está na minha volta. E a semente começa a tirar todos os nutrientes daquilo que está na sua volta. Ela não pode se mexer, não pode sair, a situação é muito complicada, não vê futuro. É como nós estamos vivendo nessa pandemia, muitas vezes na nossa casa, não vemos futuro. Não aguentamos mais o peso de ficar em casa, da solidão, de não ter trabalho. Muitas vezes somos afogados e a gente pensa, morri. Mas a semente não atua dessa forma. O morto não tira nada do que está à sua volta, mas a semente tira tudo do que está à sua volta. E é o que nós devemos fazer. Quando a Bíblia fala há tempo de plantar e tempo de colher, ela está dizendo que esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de plantar. Você está na sua casa há meses. Talvez você tenha perdido o emprego. Talvez você perdeu o estágio. Você que é estudante, diz que eu queria fazer um estágio. Talvez você não vê, sabe, a pessoa que você queria ver, ou a viagem que você planejou, o negócio, a faculdade, você não vê absolutamente nada. Tudo está coberto com terra. Mas é o momento de você dizer, Senhor, eu não sou um morto que não faz nada. Eu sou uma semente que vou me alimentar de Ti o tempo todo, para quando chegar o período certo, eu comece a brotar. E eu começo a perceber que pouco a pouco nós estamos saindo dessa quarentena. As restrições estão sendo abertas. Sabe, parece que a gente começa pouco a pouco a poder sair, a poder viajar. Alguns restaurantes começam a abrir. E o meu medo com você que está me ouvindo é que talvez você tente viver como no passado. Talvez você tente viver como se vivia antes. É impossível. Existem coisas que acontecem na nossa vida e vão mudar para sempre. Você precisa nesse tempo se preparar e dizer, Senhor, me capacita. Porque quando terminar essa etapa, eu não vou ser mais uma semente. Eu vou ser uma árvore que está crescendo e vai dar fruto ao seu tempo. Talvez você lembre do 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas sofreram um ataque. Depois daquela ação, o mundo nunca mais foi o mesmo. A gente não pode viajar como viajava antes.
Antes você entrava num avião sem problema nenhum. Não tinha, você levava o que quiser, volumes com líquido, você levava um monte de coisas. Depois daquela ação, todas as viagens aéreas mudaram. Nosso comportamento em viagens aéreas mudou. Você tem que passar por inspeções, não pode levar líquidos. Você tem centenas de coisas que você tem que fazer depois daquele fato. E a quarentena é a mesma coisa. A quarentena veio para mudar a nossa vida. E eu não posso mais esperar viver como antes. O mundo é diferente. Eu gosto que tem um versículo bíblico que Deus fala: eis que faço coisas novas. Que Deus está falando que o novo faz parte da nossa vida. Mas isso começa por mim. Entendendo que esse período que eu estou em casa, que eu não tenho as mesmas liberdades que eu tinha, exige um momento de, como semente, me encher de Deus, me capacitar para no dia que eu sair dessa, sabe, que essa semente brotar, que eu sair da terra, eu seja aquele que dá fruto. Eu tenho visto muitas pessoas me perguntando quando a vida vai voltar ao normal. E eu tenho uma coisa para te dizer: não vai voltar ao normal. Aquilo que você conhecia como normal não vai existir mais. Nós mudamos, você sai para a rua sempre de máscara. E a vida exige que a gente se comporte diferente. O outro dia eu saí para comprar água com gás. Cheguei no local e eu não tinha esquecido a máscara. Digo, meu Deus, não acredito. Eu botei máscara no porta-mala do meu carro. Tenho máscara em tudo quanto é lugar, porque novos tempos exigem novos comportamentos. E você jovem que está me ouvindo, eu estou querendo falar com você. Há um novo de Deus começando a se construir aqui. E você precisa entender que esse novo exige novos comportamentos. É momento da sua vida diária com Deus se firmar. Por quê? Porque é um momento que Deus está capacitando para o que vem adiante. É um momento que Deus está dizendo: eu estou te preparando para o que vem lá na frente. E que melhor coisa do que passar esse período e dizer: aproveitei cada segundo. Como semente me firmei no novo de Deus, na sua palavra. A sua palavra é a verdade. E você começa a andar com Deus, a se firmar com o Senhor, para se preparar para aquilo que vai chegar. É uma palavra simples, mas direta para o seu coração. É hora de você se preparar, entender. Esse tempo não é um tempo de prisão. Não, meu querido. É um tempo de preparação. Eu quero que você coloque ali no chat: eu estou me preparando. Ah, mas talvez você passou os últimos 3 meses só assistindo Netflix, e Netflix não foi suficiente, você teve que assinar Amazon Prime, que é para ter mais coisas. Não importa. Não importa como você começou, importa como você termina. E o melhor é que Deus nos alerta: eis que estou preparando uma coisa nova. Escute o que eu estou lhe dizendo, você que é jovem. Deus vai mudar tudo que você conhece para melhor. A glória da segunda casa é melhor, mas você tem que estar preparado. Há sempre uma resposta que a gente dá. O semeador coloca a semente e ele rega em volta da semente. É a semente que decide: cada segundo eu vou sugar tudo que eu posso de nutrientes para me preparar no dia que eu florescer. Da mesma forma que quando a gente está no ventre da nossa mãe, a gente não tem esforço, não precisa fazer esforço para comer. A gente não precisa. A gente só abre a boca e é alimentado. O alimento vem pelo cordão umbilical, mas no momento que a gente nasce, esse nascimento exige de nós um comportamento diferente. E eu quero incentivar você a achar em Deus, o que tu queres que eu aprenda nesse período? O que tu queres que eu deixe de fazer e o que tu queres que eu comece a fazer nesse novo que estás preparando? Sabe, as lives, o bom da novidade é isso, que a gente entra de maneira muito fácil. Sair do culto físico para o online foi num segundo. Numa semana nos proibiram de nos encontrarmos fisicamente, na outra semana estávamos fazendo live.
com iPhone, com o que tivesse, com Android. Nós estamos fazendo, foi 1 segundo. Agora, a volta para o que a gente entende como vida normal vai levar muito tempo, porque a gente tem que manter um distanciamento, álcool gel. Então, olha só, a volta é longa, porque exige que a gente adquira novos comportamentos. E para terminar, eu quero perguntar: como está a sua vida com Deus? Esse é um momento onde você deve dizer: Senhor, eu quero o novo que Tu tens para mim. E a resposta que eu vou dar é buscar em Ti aquilo que vai suprir minha vida para o futuro. Querido, para terminar, eu quero que você busque em Deus, que você separe um tempo. Você está ouvindo esta palavra no sábado. Quando terminar, não desligue o YouTube e vá diretamente para o Netflix, para a TV. Não, separe um tempo e diga: Senhor, Tu me semeaste. Esse período de descanso, de semeadura, onde parece que eu não faço nada, porque a semente parece não fazer nada, é o momento onde Tu estás me capacitando para a bênção que vem depois. Separe esse momento quando terminar esse culto e busque ao Senhor. E diga: Senhor, o que Tu queres de mim? O que eu preciso aprender? Eu quero abençoar você. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo quem está ouvindo essa palavra, aonde estivessem, e que ele perceba que há um novo de Deus vindo ali, que há um novo que Tu estás preparando, e Tu estás usando esse tempo, que nós não temos o mesmo comportamento de antes, para mudar aquilo que precisa ser mudado. Que a gente possa entender, Senhor, aonde está nos guiando. Em nome de Jesus nós oramos. Querido, eu profetizo sobre a sua vida um novo tempo. Se prepare, porque as coisas de Deus vão surpreender você, se você buscar em Deus o que Ele tem para você. Que Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.